meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, sou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e, nesta aula que vamos iniciar agora, nós estaremos dando continuidade ao bloco de exercícios comentados sobre teoria dos conjuntos. E esse conteúdo é um conteúdo voltado para a primeira série do ensino médio, para os alunos da rede estadual, com o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Renata, poxa, eu não estou participando, eu não sou aluna do ensino médio, do governo do estado, e aí, eu não vou poder assistir? Claro que vai. Todo esse conteúdo está à tua disposição lá no nosso canal oficial, Plataforma Gonçalves Dias, no YouTube. Então, na hora que você acessar o nosso canal, nossa plataforma, lá você vai ter acesso a todo o conteúdo, não somente de matemática, não somente da primeira série. Todo o conteúdo do ensino médio está lá à tua disposição. Você pode assistir quantas vezes você quiser e de qualquer dispositivo, tá bom? Então, sem mais conversas, vamos começar aqui dando continuidade aos exercícios comentados. Nós estamos agora na parte 2, tá? Primeira questão, o enunciado diz o seguinte: indique se cada um dos elementos, olha os elementos, -4, 1/3, 3 e 0,25, se esses elementos, cada um deles, pertence ou não aos conjuntos que são dados, a seguir. Então, veja, temos aqui o primeiro conjunto chamado de A, que é formado pelos elementos x, tal que x é um número inteiro. Então, gente, eu vou olhar para aqueles 4 elementos que foram dados, -4, 1/3, 3 e 0,25, e vou analisar qual ou quais deles, satisfazem essa condição de ser um número inteiro. Então, o -4, tranquilo, -4, ele é um elemento do conjunto A, porque ele é um número inteiro. Então, -4 pertence a A. Belezinha. Olha o próximo, 1/3. Gente, só botar aqui na ordem, tá? 1/3. Terço não é número inteiro. Então, por esse motivo, esse valor, esse termo, esse elemento 1/3, ele não está no conjunto A. Próximo é o 3. O 3, tranquilo, um número inteiro, então, naturalmente, ele vai estar lá dentro desse conjunto A. E o último elemento que foi dado é o 0,25. 0,25, essa representação aqui não é uma representação de número inteiro, então, ele não pertence ao conjunto A. De todos os 4, percebemos que 2 farão parte do conjunto A e outros 2 não, tá? Então, o que a questão pedia? Apenas para a gente avaliar desses 4 elementos que foram dados, quais estariam nos conjuntos que seriam passados na sequência. Então, para esse conjunto A, quem é que faz parte dele? Somente o -4 e o 3. Tranquilo? Passemos para a próxima, então. Conjunto B, olha só o que está sendo dito. Formado pelos números x, tal que x é menor do que 1. Então, veja, é a mesma análise, tá? Eu vou verificar cada elemento lá que foi dado e ver se ele satisfaz ou não a essa condição aqui de ser menor do que 1. Então, veja, o -4 é menor do que 1? Sim, tranquilo. Então, eu posso afirmar que o -4 pertence ao conjunto B. Próximo, 1/3. 1/3 é menor do que 1? Sim, também. Então, por esse motivo, nós já afirmamos que o 1/3 também pertence ao conjunto B. Próximo, 3. 3 é menor do que 1? Não. 3 não é menor do que 1 e, por esse motivo, ele também não vai fazer parte desse conjunto B. E o outro lá, o outro elemento, é o 0,25. 0,25 é menor do que 1? Sim, é. Logo, então, esse número, 0,25, esse elemento, vai também fazer parte do conjunto B. E agora, o que aconteceu? Dos 4 elementos dados, apenas um deles, que é o 3, não vai pertencer ao conjunto B, tá? Então, você já entendeu o raciocínio. O conjunto apresentado vai ter uma condição e a gente vai analisar de acordo com os elementos lá que foram dados, o -4, 1/3, 3 e 0,25, quem satisfaz a condição e quem não satisfaz. Os que satisfizerem a condição, nós vamos colocar que pertencem ao conjunto. E os que não satisfizerem, eles não pertencerão ao conjunto. É isso, tá bom? Vamos ver mais um? Olha só. Conjunto C, formado pelo número x, tal que
15x menos 5 igual a zero. Veja que agora eu já tenho uma equaçãozinha, né, que eu vou precisar resolver para ver se eu encontro essa informação, esse número x que satisfaz, que pertence, né, a esse conjunto C. Veja, menos 4 não está em C. Por quê, gente? Como é que eu vou garantir? É só você substituir, tá? Coloque o menos 4 lá no lugar do 15. Então, tu vai ter 15 vezes menos 4. Esse valor, você vai subtrair do 5. Então, veja, você tem uma operação com dois números negativos. Eu não preciso nem saber quanto é que é. Eu só sei que não dá zero. Tá bom? Então, bem aqui, para esse primeiro elemento, o menos 4, já está fora, porque ele está me afirmando, né, que esse resultado aqui vai ter que dar zero. E quando eu faço lá no lugar do x o menos 4, isso aí não acontece, tá bom? Vamos ver o próximo elemento? O próximo elemento é terço. Um terço vai pertencer ao conjunto C? Espera aí, vamos ver, né? Então, eu vou fazer 15 vezes 1 terço menos 5. Ora, 15 vezes 1, 15 dividido por 3 dá 5. Então, eu estou fazendo agora 5 menos 5. E 5 menos 5 dá zero? Sim, dá. Ora, então, o que aconteceu? Aconteceu que a minha igualdade ela foi satisfeita quando eu substituí lá no lugar do x o terço. E aí, agora sim, né, de posse dessa informação, a igualdade foi verdadeira, o meu resultado lá no final foi zero. Então, eu posso afirmar que sim, um terço ele faz parte do conjunto C, tá bom? Próximo, agora eu vou analisar para o 3. Gente, quando eu faço 3 vezes 15, 45, menos 5, 40, deu zero? Não. Se não deu zero, então, outro elemento que não tem como pertencer a esse conjunto C, tá? Por fim, agora, nós temos o 0,25. Gente, aqui você também, né, vai seguir o mesmo raciocínio e vai verificar que a igualdade não vai dar zero, tá? E lembra, esse 0,25 está na representação decimal, mas você pode transformar o 0,25 em fração, se for mais fácil para você trabalhar. Independente de você realizar a sua continha com o número no formato decimal ou com o número no formato fracionário, o fato é que, ao resolver, substituindo lá no lugar do x o 0,25, você não vai conseguir encontrar a igualdade zero, tá? Então, outro termo, outro elemento, no caso 0,25, não vai pertencer ao conjunto C, tá bom, gente? Então, é isso, sobre esse conjunto C, quem é que está nele e quem é que não está? Somente o terço, né, um terço, somente esse elemento vai fazer parte do conjunto C, dados aqueles 4, tá bom? Os demais não farão parte do conjunto C, não pertencem ao conjunto C. Vamos agora passar para a próxima questão. Olha, finalizamos aqui a primeira, agora, na segunda questão, nós precisamos classificar em verdadeiro ou falso cada uma das sentenças que são apresentadas a seguir. Então, veja, para a primeira sentença está sendo dito que o zero pertence ao vazio. Gente, conjunto vazio tem elemento? Tem algum elemento? Esse nome vazio é um título à toa? Gente, se é vazio é porque não tem nada. Se não tem nada, o zero é um elemento. Então, conjunto vazio significa ausência de elementos. Significa dizer que, para esse caso aqui, já vai ser falso, de cara, né? Por quê? Porque lá nesse conjunto, justamente por ele ser vazio, por não ter elementos, o zero não vai poder ser elemento dele, tá bom? Próximo, olha só. Está afirmando aqui que o conjunto formado pelos elementos A e B pertence ao conjunto formado pelos elementos A, B, C e D. Talvez aqui, numa primeira vista, você olhe e diga, verdadeiro, mas lógico que não. Sabe por quê que eu não vou poder usar o pertence? Porque pertence é uma relação entre elemento e conjunto. Aqui eu estou estabelecendo uma relação entre conjuntos. Na verdade, um subconjunto de um conjunto dado. E olha, eu não vou poder usar esse símbolo bem aqui de pertence. O certo, né, não é pertence, é
está contido. Justamente porque a AB aqui não é elemento, tá? É um conjunto, tá bom? Então, memoriza dessa forma. Bota aí na tua cabeça e no teu coração. Quando eu estiver comparando elemento com conjunto, pertence, não pertence. Se por acaso eu estiver estabelecendo uma relação entre conjuntos dados, está contido, não está contido, contém, não contém, tá bom? Então, é nesse sentido que você precisa compreender como é esse uso dos símbolos, tá? Aqui nessas relações entre elementos e conjuntos, ou entre dois conjuntos dados, tá bom? Então, afirmativa B, sentença B, né? Ela é falsa. Passemos para a próxima, olha só. Está sendo dito aqui que o conjunto formado pelo valor de x, né, o elemento x, está o quê? 2x mais 9 é igual a 13, e isso é a mesma coisa desse conjunto unitário aqui, composto pelo termo, né, pelo elemento 2. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa resolver, tá? Antes de dizer que é verdade, eu necessariamente vou precisar olhar para essa sentença matemática aqui que foi dada, tá bom? E vou resolver, tá? Então, 2x mais 9 igual a 13. O 9, termo positivo, no primeiro membro, vai mudar de membro, mudou de sinal. Então, eu tenho 13 menos 9. Esse resultado aqui dá 4, né? E, como eu tenho 2x igual a 4, para eu descobrir o valor de x, o que é que eu faço? X é igual a 4 dividido por 2, portanto, x igual a 2. E o que é que aconteceu? Tudo certinho, igualdade verdadeira. Logo, a própria sentença, ela é classificada como verdadeira, tá bom? Então, vamos dar continuidade aí. Temos ainda mais uma sentença aqui na letra D, está afirmando que o elemento A pertence a esse conjunto formado pelo A e pelo conjunto, né? Eu tenho um subconjunto aqui dentro de um conjunto dado. Então, eu tenho o elemento A e o conjunto A. Tá? Então, está sendo dito isso aí. E aí, gente, o que você acha? Olha só, eu estou estabelecendo uma relação entre elemento com conjunto, tá? Elemento e conjunto. Então, quando isso acontece, eu vou poder usar o pertence ou o não pertence, a depender, né, dos elementos associados. No caso aqui, ó, verdade, justamente porque o A, ele é elemento, sim, desse conjunto, tá bom? Inclusive, né, aqui, ó, não está na representação mais simples, né? E a gente já entendeu esse raciocínio. Na verdade, era suficiente eliminar essa representação e deixar só isso aqui, ó. Era suficiente, tá? E continuaria sendo verdadeira, tá bom? A próxima afirmação aqui na letra E, aonde está sendo dito que o x, né, o elemento x, está o quê? X é menor do que zero e x é maior ou igual a zero. E está sendo dito para nós que isso é igual a vazio. Gente, nós até já analisamos, né, essa mesma expressão, tá? E lá, quando analisamos, nós dissemos que, de fato, não tem nenhum valor de x que consiga satisfazer essas duas condições. Quais condições, Renata? Eu não estou entendendo. Ó, a primeira condição, x é menor do que zero. Então, existe um número menor do que zero. Pronto, primeira condição. A segunda condição, esse mesmo número, ele é maior ou igual a zero. Então, gente, não tem como, né? Ou ele vai ser menor do que zero, ou ele vai ser igual a zero, ou ele vai ser maior do que zero. Mas as três coisas ao mesmo tempo, não dá. Então, não existe número, né, elemento, no caso aqui, que satisfaça a essa condição. Portanto, esse conjunto aqui, da forma como ele foi posto, eu não consigo identificar nenhum elemento pertencendo a ele. E aí, obviamente, né, é verdade porque ele afirmou se tratar do conjunto vazio, ou seja, não tem elemento que satisfaça a condição. Certinho? Então, temos mais uma letrinha, olha só. Está me dizendo que o vazio é o quê? Elemento, conjunto, o que que é? Então, está dizendo que o vazio pertence a esse conjunto aqui, formado pelo vazio e o elemento A. E aí, gente, nesse caso aqui, olha só o que aconteceu. É verdade, porque o vazio, ele sim, apesar de ele ser, né, um conjunto dado, mas para essa situação aqui, tá
sim, ele é um elemento pertencente, tá? Ele está dentro, literalmente colocado aqui nesse conjunto, tá bom? Então, a relação aqui é entre elemento e conjunto, certinho? Vamos passar agora para a questão de número 3 e o enunciado diz o seguinte, acompanha comigo a leitura. Sendo M, conjunto M, formado pelos elementos 0, 3 e 5. Então, eu preciso classificar as sentenças que vão aparecendo para nós, novamente em verdadeira ou falsa. Gente, todo tempo eu estou fazendo análise e veja, eu estou trabalhando sempre com conjuntos, eu estou comparando conjuntos, estabelecendo relações, né, de inclusão ou de pertinência, a depender de eu estar trabalhando com elemento, comparando, no caso, elemento e conjunto ou conjuntos entre si, tá bom? Então, não esqueça que todas as vezes que você estiver comparando elemento com conjunto, você vai usar ou o pertence ou o não pertence. Se por acaso tu estiver comparando conjuntos entre si, ou conjuntos dados, você não vai poder usar o pertence, tá? Aí a escrita, o símbolo já é outro. Ou é o está contido ou não está contido, e também tem a opção de você usar o contém ou não contém, tá bom? Então, veja, aqui para a letra A, 5, da forma como ele está colocado aqui, ó, ele é elemento. Então, está sendo dito que 5 pertence a M. Olhou lá para o conjunto M. 5 está lá? E aí, tá ou não tá? Tá. É o último elemento deles. Então, para essa letra A, classificada como verdadeiro, tá? Próximo. Olha aqui, olha como está posto, gente, na letra B. 3, que aqui é elemento, está dizendo que 3 está contido em M. Gente, e aí? O que você acha? Verdadeiro ou falso? Falso. Se por acaso esse 3 estivesse entre chaves, dando a representação aqui não de elemento, mas de conjunto, conjunto unitário, formado pelo elemento 3, tudo certinho estaria verdadeiro. Mas nesse caso, bem aqui, ó, gente, 3 não é conjunto, 3 é elemento. Então, para elemento, eu vou usar o pertence ou não pertence. No caso, se fosse pertence, tudo bonitinho, estaria verdadeiro. Mas como aqui tem está contido, então, falso, tá bom? Olha a próxima. C. Vazio pertence a M. E aí, gente, e agora? O que eu posso dizer em relação a esse conjunto vazio? Se eu for olhar ali, não está claro que ele está lá dentro. Mas e aí? É falso isso? Bom, como aqui está dizendo, né? Lembra que a gente acabou de ver um exemplo, né? Onde a gente viu que o vazio estava lá claramente posto dentro de um conjunto, mas aqui eu vou precisar fazer uma consideração. Para esse caso aqui, se estivesse está contido, tá? Mesmo não sendo colocado aqui, aí sim, porque lembra da propriedade que nós vimos, que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, ele faz parte do conjunto das partes, para ser bem redundante nos termos. Então, é nesse sentido, tá? Lembra sempre dessa fala, dessa observação que a gente deixou claro para você quando nós passamos a respeito da aula, tá bom? Então, vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Como aqui a escrita é comparando elemento, claramente o elemento não está ali. Mas, se por acaso tivesse dito está contido, aí a análise já era outra, tá bom? Próxima. D. O 0 pertence a M. Olhou lá para o conjunto M, para os elementos dele, 0 está lá? Sim, é o primeiro termo, primeiro elemento. Então, tranquilamente já afirmamos que se trata de uma coisa verdadeira, tá bom? E temos ainda mais uma, gente, olha só. Na letra E, está dizendo que o vazio está contido em M. Acabei de falar, né? Acabei de cantar a bola ainda nesse instante, gente. Olha só, agora, ó, conjunto vazio está contido no conjunto M. E aí, verdade ou mentira? Pela relação que a gente estabeleceu, verdadeiro. O vazio é subconjunto de qualquer conjunto dado, tá bom? Então, para esse caso aqui,
Se por acaso fosse solicitado o conjunto das partes, na onde eu tivesse que colocar todos os subconjuntos que esse conjunto aqui M teria, sim, o vazio já faria parte dele, tá? Então, por esse motivo, para este caso aqui, é verdade. Temos mais uma. Olha o que está sendo dito, gente. O zero é igual a vazio. Gente, isso aqui já não faz sentido, né? Já é falso. E aqui, né, a gente fica por aqui. Espero que você tenha compreendido e até a próxima aula. Beijão para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.